Imagina só uma águia sendo totalmente ignorada pela própria família, considerada fraca demais para qualquer missão importante, mas que acabou se tornando uma lenda. Essa é a história real de Lyra, e cara, ela vai te fazer repensar tudo sobre como você enxerga suas próprias limitações. Lá nas montanhas, onde o vento carregava histórias antigas, Lyra vivia uma situação que muita gente conhece bem. Enquanto suas irmãs desfilavam com penas douradas que brilhavam no sol como se fossem influências da natureza, ela tinha uma plumagem meio apagada, quase invisível contra as pedras cinzentas. Era tipo aquela pessoa do grupo que todo mundo esquece de chamar para os rolês importantes, sabe? A força dela era absurda, mas ninguém dava bola. Desde pequena, Lyra sonhava em liderar aquelas formações épicas de voo que você vê nos documentários. Queria fazer aquelas manobras insanas que deixam qualquer um de queixo caído. Mas sempre sobrava para ela a última vaga nas missões, quando sobrava alguma. Os irmãos, cheios de si e com aquelas penas chamativas, simplesmente a ignoravam. O mais irônico, eles falhavam miseravelmente na hora de caçar. Era tipo ver alguém se achando o máximo no Instagram, mas não conseguir nem fritar um ovo na vida real. Do alto do seu cantinho rochoso, Lyra ficava observando a frustração crescer no grupo. Era exatamente como quando você sabe a resposta na aula, mas o professor não te dá chance de falar. A oportunidade estava ali, gritante, mas ninguém a convocava. Até que ela pensou, dane-se, vou mostrar do que sou, e capaz. E se jogou do penhasco com um grito que ecoou por toda a montanha, cortando o ar como uma flecha certeira. As zebras ficaram em pânico total com aquele ataque surpresa. Lyra, que tinha desenvolvido uma visão aguçada de tanto ficar observando de escanteio, escolheu estrategicamente a presa mais vulnerável. Em um movimento preciso que parecia coreografado, conseguiu o que os irmãos não alcançaram em horas de tentativas patéticas. Quando voltou para o ninho, os irmãos ficaram tipo, como assim? Não conseguiam processar que a pequena Lyra havia conquistado o impossível. Ela provou seu valor de uma vez por todas, mas não parou por aí. O reconhecimento foi legal, mas não a acomodou nem um pouco. Era tipo quando você finalmente consegue aquele emprego que queria, mas já está pensando no próximo desafio. O ninho, mesmo sendo confortável e seguro, virou pequeno demais para o espírito aventureiro dela. Sentia aquele chamado interno que muita gente conhece, aquela vontade de explorar além do que os olhos alcançam, tipo quando você olha o mapa e fica imaginando como é a vida em outros lugares. Essa inquietação crescia todo santo dia. Durante uma daquelas rondas de rotina pelo território, avistou uma nuvem de fumaça estranha no horizonte, curiosa como só ela. Voou na direção daquela anomalia. Chegando mais perto, descobriu que a fumaça vinha de uma floresta sendo devastada por um incêndio, completamente fora de controle. Os animais corriam desesperados, igual gente fugindo de shopping. Em evacuação, Lyra sentiu o coração apertar vendo aquela tragédia. Sabia que sozinha não ia apagar fogo nenhum, mas podia organizar um esquema de resgate que funcionasse de verdade. Com gritos agudos e insistentes, começou a sobrevoar a floresta em chamas, chamando a atenção dos irmãos e outras águias da região. Era tipo ser o líder de um grupo de WhatsApp em situação de emergência. Juntos, montaram uma operação organizada, transportando água nas garras e despejando sobre as chamas com precisão militar. A luta contra o fogo foi brutal e exaustiva. Várias vezes, Lyra se viu cercada pelas chamas, mas a determinação dela era inabalável. Dia após dia, ela e a galera lutaram sem parar até finalmente conseguirem controlar aquele desastre. Com a floresta salva e seu nome ecoando por todas as montanhas, Lyra sentiu uma paz profunda, mas a chama da aventura ainda queimava forte dentro dela. Percebeu que aquilo era só
O começo, que havia um mundo gigantesco lá fora, cheio de mistérios e desafios esperando para ser descoberto. Com o coração leve e as asas preparadas, decidiu deixar o ninho familiar e embarcar numa jornada solo de autoconhecimento. Voou por dias seguidos, cruzando montanhas cobertas de neve, desertos que pareciam não ter fim e oceanos imensos que se perdiam no horizonte. Durante essa viagem transformadora, Lyra aprendeu habilidades essenciais para sobreviver por conta própria. Desenvolveu comunicação com outros animais, se adaptou a ambientes hostis e aprendeu a confiar completamente nos próprios instintos. Cada experiência moldava quem ela estava se tornando. Conheceu um corvo sábio e velho que contava histórias fascinantes. De tempos antigos, uma raposa esperta ensinou técnicas avançadas de caça com eficiência máxima. Um urso bondoso ofereceu abrigo na toca durante um inverno particularmente rigoroso e desafiador. Depois de anos explorando e aprendendo sem parar, Lyra sentiu vontade de voltar para casa. Tinha visto paisagens, de tirar o fôlego, enfrentado medos profundos e absorvido lições que transformaram completamente sua visão de mundo. Quando retornou, a águia que antes era esquecida e subestimada, agora era uma líder respeitada por todos. Chegou sendo recebida com entusiasmo genuíno pelos irmãos, que estavam ansiosos para ouvir suas histórias extraordinárias. Compartilhou generosamente as aventuras vividas, as paisagens majestosas que contemplou e as criaturas fascinantes que conheceu. Seus relatos inspiraram muitos a seguirem seus próprios caminhos únicos e buscarem realizações pessoais com determinação renovada. Em um dia tranquilo, observando o pôr do sol dourado pintar as montanhas, Lyra lembrou de todas as dificuldades que superou com bravura. Refletiu sobre seu crescimento pessoal desde os dias quando era uma águia, tímida e insegura. Um versículo bíblico veio naturalmente à mente: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40. Versículo 31. Lyra entendeu profundamente que, assim como uma águia renova suas forças, naturalmente, ela também havia se renovado a cada desafio enfrentado. Com coragem, a jornada foi longa e frequentemente difícil, mas cada passo valeu completamente a pena. A maior aventura de todas é sempre a que fazemos dentro de nós mesmos. Se no fundo do coração existe um propósito claro a seguir, e você se identifica com a história de Lyra, saiba que é sua responsabilidade buscar esse propósito sem esperar a aprovação dos outros. Muitas vezes, opiniões alheias destroem sonhos pelo simples fato de acreditarem que você não tem capacidade. Lembre que muitas críticas vêm daqueles que não tiveram coragem de perseguir seus próprios sonhos. Abandonados. As dificuldades da vida aparecem exclusivamente para promover crescimento e fortalecimento pessoal. Essa luta não é permanente. Jesus ensinou que no mundo haveria aflições, mas para manter bom ânimo, porque ele venceu o mundo completamente. Esses desafios são oportunidades disfarçadas que, quando enfrentadas com fé genuína e determinação inabalável, podem elevar qualquer pessoa a níveis superiores de realização pessoal e autoconhecimento profundo. Se esta mensagem toca seu coração e gera fortalecimento interior, como aconteceu com Lyra, não deixe para amanhã a busca pelos seus sonhos. Transforme sua realidade atual através de ações concretas e persistentes. A jornada pode ser difícil no começo, mas cada passo dado em direção ao seu propósito representa avanço para uma vida mais plena e significativa. Estar vivo significa que ainda há tempo suficiente para alcançar os objetivos estabelecidos. Não deixe que sonhos caiam no esquecimento. Cada dia oferece nova oportunidade para dar pequenos passos em direção ao que você deseja alcançar. Faça algo por você hoje, por menor que seja, pois através
De pequenas conquistas constrói-se o caminho para grandes realizações. A verdadeira força sempre vem de dentro, e persistência é virtude essencial para qualquer jornada de sucesso. Cerque-se de pessoas que inspiram e apoiam genuinamente, lembrando sempre que cada desafio superado representa vitória significativa na jornada pessoal. Mantenha fé em si mesmo e no propósito estabelecido. Avance com coragem e determinação absolutas. Cada pessoa tem capacidade para realizar coisas extraordinárias quando se dedica completamente. Não permita que medo ou dúvida impeçam de viver a vida que você merece. Continue lutando com perseverança. Continue acreditando em possibilidades infinitas e observe como sonhos se transformam gradualmente em realidade tangível. O melhor ainda está por vir para quem persiste.